com você. Tá bom. Vocês estão vendo a minha tela? Vou colocar aqui em tela cheia, peraí. Dá pra ver? Tá. Tá. Tá, é porque pra mim tá... Deixa eu só diminuir aqui. Tá a carinha de vocês aqui. Tá, acho que assim vai ficar bom. Bom, então vou começar. Acho que quem tava pra vir deve estar aí já. A gente deu uns minutinhos para ver quem que conseguia chegar, então vou começar. Bom dia a todos. Como a Dani falou, meu nome é Lara, nem todo mundo aqui me conhece. Talvez já tenha ouvido falar, a Dani até falou que falaram bastante de mim no laboratório. Então, eu sou doutoranda aqui na Universidade Federal do Rio Grande, na FURG, e vou falar um pouquinho para vocês do que eu venho pesquisado durante a minha tese, durante esses quase quantos anos? Quase 5 anos que eu trabalho com plásticos, com poluição marinha, e espero que seja útil para vocês. É mais um apanhado geral do que eu venho observado, do que eu tenho feito. E essa apresentação é baseada num artigo de revisão que eu escrevi junto com minhas orientadoras agora no mestrado, que tá em revisão. Então, quem tiver interesse depois, quiser perguntar se ele foi publicado, eu posso disponibilizar também para vocês. Então, eu coloquei o título dessa palestra como Plásticos em Compartimentos Estuarinos, uma abordagem transfronteiriça. Depois eu vou explicar melhor o que quer dizer essa transfronteiriça. Então, primeiramente, quem que sou eu na fila do pão? A Dani já deu um spoiler aí um pouquinho para todo mundo. Eu sou bióloga formada pela Universidade Federal do Ceará. Nessa época, eu tive a oportunidade de fazer doutorado sanduíche na Universidade de Exeter, na Inglaterra, e foi aí que eu comecei a trabalhar com poluição marinha, com plásticos, e com também alguns aspectos ecotoxicológicos desse tipo de contaminação ambiental. Daí eu fui fazer mestrado em oceanografia na Universidade Federal de Pernambuco, onde eu continuei também trabalhando com contaminação por plásticos na Ilha da Trindade, no Espírito Santo. E agora eu estou fazendo doutorado na FURG, como eu mencionei. Também tive a oportunidade de fazer doutorado sanduíche, como a Dani falou, eu voltei há pouco tempo. Também na Universidade de Exeter, onde eu também dei continuidade ao trabalho com plásticos, mas agora em ambiente estuarino, aqui na Lagoa dos Patos, aqui no Rio Grande do Sul. E aqui na FURG eu faço parte do laboratório CONECO, que é o Laboratório de Microcontaminantes Orgânicos e Ecotoxicologia Aquática da FURG. Então, por que? É uma velha pergunta que eu falo que é velha para a gente, que já trabalha com plásticos há muito tempo, mas que eu sempre acho importante trazer de volta quando a gente vai falar para um público que nem todo mundo eu conheço. Não sei se alguém já se perguntou, já se fez essa pergunta, né? Por que estudar plásticos? A gente sabe que os plásticos são polímeros sintéticos que são usados das mais diversas formas na nossa sociedade. Aqui eu coloquei alguns exemplos só de produtos que são utilizados por nós e que são feitos de plástico, de polímeros sintéticos. E essa grande variedade de uso se deve a características como a alta resistência desse material, a sua alta versatilidade. Então, a gente pode ter diversos tipos de objetos com os mais diversos usos que podem ser feitos de plástico, e por serem também itens bastante duráveis. E também, devido a essas características, a gente tem uma grande consequência do problema ambiental desses plásticos que acabam acumulando no ambiente. Então, aqui eu trouxe para vocês parte de uma história em quadrinhos que foi publicada no The Guardian,
a respeito do trabalho desse ecólogo, o Roland Geyer, em que ele fala um pouco do trabalho que ele vem desenvolvendo durante a vida dele de observar a contaminação por plásticos no ambiente. Então, ele faz uma comparação entre o tempo que os seres humanos levam para se degradar, que seria de 80 a 100 anos, e o tempo que os resíduos plásticos levam para se degradar, que seria de 400 a mais de 1000 anos. Então, a gente vê que é uma diferença muito grande comparada aos seres humanos. Então, ele fala que a maioria desses resíduos está se acumulando em aterros no ambiente, né? Em larga escala, onde eles vão sobreviver até as próximas várias gerações da civilização humana. Então, aqui eu tentei trazer um aspecto mais amplo dessa problemática, porque normalmente a gente fala bastante dessa última etapa aqui da cadeia de produção do plástico, seria a deposição no ambiente, a contaminação, que é o que a gente vê, o problema é que a gente vê mais facilmente. Toda essa quantidade de plástico nos oceanos, nas praias, no ambiente natural. Mas aqui eu quis ressaltar que o problema começa muito antes desse descarte inapropriado no ambiente. Então, a gente tem desde a extração dos produtos brutos, como óleo e gás derivados de petróleo, até o transporte desse material, o seu refino, a produção dos itens plásticos, a distribuição através do comércio e até o consumo por nós, consumidores, para então, por fim, apenas ser considerado esse descarte no ambiente. Essa figura eu tirei de um documentário que eu assisti na semana passada, que estava, não sei se todo mundo aqui sabe, mas tem um movimento chamado Julho Sem Plástico, que aconteceu mês passado, e que na última semana houve também a Semana Sem Plástico, em que houveram diversos eventos, várias palestras online que estavam acontecendo. Dentre esses eventos teve a exibição desse documentário, A História do Plástico, que é bem interessante, quem tiver a oportunidade depois de assistir. Não está no YouTube, não está na Netflix, mas os produtores têm um site próprio que eles estão disponibilizando para alguns grupos que querem passar esse filme para quem quiser assistir. Então, é bem interessante. Faz a gente ter essa visão geral do problema do plástico no ambiente. Então, na verdade, o meu trabalho e do meu grupo de pesquisa, a gente foca realmente nessa última parte do problema, que é o descarte no ambiente. Então, aqui só para ilustrar, eu trouxe alguns números do Fórum da Economia Mundial, que eles fizeram um reporte de algumas quantidades de plásticos de uso único, os single-use plastics, que são aqueles plásticos que a gente usa uma vez, por exemplo, uma embalagem que a gente abre e depois joga fora. Ela só é utilizada uma vez. Então, para esse tipo de plástico, eles estimam que 32% acaba no ambiente, 40% acaba em lixões, em aterros, 14% é incinerado e outros 14% são reciclados, sendo que desses 14%, apenas 1% é efetivamente reciclado, ou seja, o material é transformado em um item que tem um valor igual ou superior ao item anterior, ao seu uso anterior. Então, a maior parte dos itens que são reciclados acabam sendo transformados em produtos de qualidade inferior e muitas vezes só podem ser reciclados uma única vez. Além disso, no mundo científico e também agora está ganhando bastante visibilidade na mídia, que é a questão dos microplásticos, que são as partículas menores do que 5 milímetros, partículas plásticas menores do que 5 milímetros, que podem ser classificados em relação à sua origem em primários ou secundários.
Os primários são aqueles que já são fabricados em tamanho menor do que 5 milímetros. Por exemplo, os pellets, que são as bolinhas utilizadas como matéria-prima, que são derretidas para fazer os itens plásticos que a gente utiliza no dia a dia. Outro exemplo seria também aquelas microesferas que a gente encontra em alguns cosméticos, como pasta de dentes, esfoliantes. Então, eles já são fabricados num tamanho menor do que 5 milímetros. Já os microplásticos secundários seriam aqueles que são originados da quebra dos itens plásticos maiores, uma vez que eles chegam no ambiente. Tá? Então, essas partículas também representam um problema ambiental, já é considerado uma nova categoria de contaminante ambiental, são tratados de forma diferenciada dos plásticos maiores, os macroplásticos. Devido ao seu tamanho, eles são muito mais biodisponíveis para os organismos. Eu vou falar um pouco mais disso, dessa questão do tamanho um pouco mais à frente. Tá. E como que esses plásticos chegam no ambiente marinho? Aqui eu trouxe também mais alguns números de estimativas de alguns trabalhos já publicados. Então, a gente tem aqui o ambiente terrestre, os rios, os estuários e os oceanos. Eu coloquei esse esqueminha só para ilustrar essas estimativas já publicadas. Então, se acredita que 90% dos plásticos que são encontrados nos oceanos são de fonte terrestre, sendo que um trabalho de modelagem que usou informações de densidade demográfica, usou informações de características hidrológicas das regiões e também de quantificações in situ, eles estimaram que de 1,15 a 2,41 milhões de toneladas de plásticos entram nos oceanos pelos rios todos os anos. Então, esse sistema aqui dessa figura é considerada uma das principais, aliás, a principal forma de entrada de plásticos nos oceanos. Aqui, então, eu também trouxe mais algumas informações dessa descarga de plásticos pelos rios nos oceanos. Não. Eu acho que tem alguém com o microfone ligado. Tem que me informar primeiro. Estabilizando o emprego, né, mano? Se puder desligar, por favor, obrigada. Depois a gente olha. David, o teu áudio tá ligado, eu não tô conseguindo desligar. Eu tava tentando desligar aqui, mas eu não consegui. Ah, desligou, tá. Bom, tá, aqui são algumas informações da descarga de plásticos através dos rios, os 20 rios mais poluidores do mundo até 2015. Esse trabalho foi publicado em 2017, mas ele tinha informações dessa descarga de rios, de plástico pelos rios até 2015. Então, a gente vê aqui o rio mais poluidor do mundo, está localizado na China. A gente tem mais de 300 mil toneladas de plásticos sendo jogados no oceano através desse rio todos os anos. Aqui achei interessante a gente ver que os 4 primeiros colocados desse ranking, eles são todos localizados na Ásia, e eles representam 67% de toda a descarga de plásticos para os oceanos do mundo. Eu também achei interessante ressaltar, a gente vê que desses 4 primeiros, 3 são localizados na China. Porém, antes, até 2015, aliás, na verdade, até 2018, a China recebia, eles compravam os resíduos sólidos, em sua grande parte plásticos, do mundo inteiro, para fazer o manejo e reciclar, fazer outros produtos. Mas em 2018, eles baniram essa prática, então eles têm recebido bem menos resíduos na China. Então, talvez esse cenário tenha mudado um pouco de 2015 para cá. Esse banimento foi em 2018, né? Então, eu não encontrei informações atualizadas dessa descarga dos rios na China.
Aqui também é interessante ressaltar o Rio Amazonas, está aqui em 6º lugar, com quase 39 mil toneladas de plástico correndo para os oceanos todos os anos. E o que acontece quando esses plásticos chegam no ambiente? Então, como eu falei, eles vêm pelos rios, passam através dos estuários, chegando até os oceanos. Uma vez nesse ambiente de transição, os itens têm 3 opções. Eles podem ficar em suspensão na coluna d'água, de forma que se possibilita que ele seja transportado para fora do estuário. Eles podem ser incorporados pela biota, eles podem ser ingeridos por algum organismo, ou eles podem afundar para o sedimento até ser depositado na coluna sedimentar. E o que vai definir, então, qual dessas 3 opções os itens plásticos vão seguir? Então, alguns fatores que determinam esse transporte, essa dinâmica dos plásticos nesse ambiente estuarino de transição, são relacionados aos plásticos em si, aos resíduos em si. Aqui eu listei alguns deles, eu vou detalhar mais à frente, como o tipo de plástico, a degradação, a presença de organismos associados e o tamanho. E também existem alguns fatores ambientais que determinam essa dinâmica, como input de água doce e salgada e alguns parâmetros inerentes dos sistemas estuarinos. Falando primeiro um pouquinho dos fatores relacionados aos plásticos, a gente tem que o tipo de plástico do qual o item é fabricado é importante nessa dinâmica no ambiente, porque os plásticos apresentam diferentes densidades dependendo do tipo de polímero pelo qual ele é feito. Então, a gente tem plásticos que são menos densos do que a água, como, por exemplo, o polipropileno, o polietileno e o poliestireno. Então, esses 3, e dentre outros, eles tendem a flutuar em ambiente aquático. Já outros polímeros, como o PVC, o poliéster e o PET, eles são mais densos do que a água, então a tendência é que eles afundem em direção ao sedimento, não permaneçam em suspensão na coluna d'água. Mas então, a gente esperaria que todos os itens de polipropileno, polietileno e poliestireno fossem encontrados boiando na água e o PVC, poliéster e PET estivessem no fundo. Mas nem sempre é isso que a gente encontra no ambiente. Então, alguns outros fatores vão alterar esse balanço de densidade entre o polímero e a água. Então, um deles é a degradação. Uma vez que o item está no ambiente aquático, ele está submetido a diversos processos que podem alterar a sua cadeia polimérica, alterar a sua estrutura, causando degradação. Aqui nessa figura tem destacado alguns desses processos, como, por exemplo, a degradação ultravioleta. Então, a radiação ultravioleta tem a capacidade de quebrar as cadeias poliméricas dos polímeros, causando a sua degradação. Outro exemplo é a degradação mecânica, devido ao atrito, às movimentações no ambiente aquático. E também tem aqui destacado a biodegradação, já que alguns organismos conseguem também quebrar a estrutura polimérica para utilizar os plásticos como sua fonte de carbono. Então, todos esses processos, eles ocasionam perda de massa dos itens plásticos, o que diminui a sua densidade e pode, portanto, aumentar a sua flutabilidade, aumentar a sua chance de permanecer em suspensão na coluna d'água, mesmo que a sua estrutura original lhe confira uma densidade maior do que a da água. Outro fator importante que também altera a densidade dos plásticos no ambiente é a bioincrustação. Esse é um processo que é definido pela presença de organismos na superfície dos plásticos, formando a chamada plastisfera. Esse termo é bem recente,
de 2013 para cá, vem se usando esse termo para caracterizar essa utilização dos resíduos plásticos no ambiente como superfície de colonização para esses organismos chamados bioincrustantes. Então, esse processo se inicia a partir do momento que o item entra em contato com a água, em que substâncias orgânicas são absorvidas na superfície dos plásticos, o que permite se tornar atrativo para a colonização de alguns colonizadores primários, como bactérias. Aqui nessa primeira foto de microscopia eletrônica de varredura, a gente tem diversos micro-organismos associados a um microplástico. Essa foto aqui foi de um microplástico que eu coletei em campo. Então, a gente vê que há uma grande diversidade de organismos que podem se associar à superfície dos plásticos. A partir daí, outros grupos de organismos também também vão sendo associados através de uma sucessão ecológica. Então, algas, fungos e até invertebrados podem também se associar à superfície dos plásticos. Como a gente tem aqui nessa segunda foto, tem um copinho plástico, a gente vê algumas cracas aqui aderidas, além de algas e fungos, outros organismos. Então, essa presença de organismos na superfície dos plásticos aumenta a sua massa, o que pode, então, diminuir a sua flutuabilidade. Seria um processo que traria consequências contrárias ao de degradação, né? Estaria aumentando as chances dos itens afundarem em direção ao sedimento. Em relação à ingestão, eu falei também que é um outro caminho que os plásticos podem seguir dentro de um ambiente aquático, estuarino. Aqui eu destaquei alguns fatores que podem influenciar na ingestão desses plásticos, então, que vão definir quem que vai conseguir ingerir os plásticos. Então, o primeiro que eu coloquei ali seria o encontro com os plásticos. Então, é meio óbvio falar que um organismo só vai conseguir ingerir um plástico se ele entrar em contato com esse item. Então, isso está relacionado, por exemplo, à proximidade do organismo com a origem dessa contaminação. Também vai estar relacionado a que compartimento dentro do ambiente esse organismo vai estar presente. Por exemplo, se é um organismo bentônico presente no sedimento, ele só vai entrar em contato com itens plásticos que consigam também entrar em contato com o sedimento, que consigam afundar até o sedimento. Da mesma forma, organismos planctônicos que permaneçam na coluna d'água só vão entrar em contato, dependendo do seu hábito de vida, só vão entrar em contato com plásticos que permaneçam na coluna d'água. Outro fator importante que eu considerei aqui, que está relacionada a essa figura, é a relação entre o tamanho do animal e o tamanho do plástico. Aqui nessa figura, um trabalho bem recente desse ano, que fez uma correlação. Aqui no eixo horizontal a gente tem o tamanho do animal, e aqui a gente tem o maior tamanho de plástico ingerido por aquele organismo. Então, eles acharam essa relação bem legal entre o tamanho dos organismos e o tamanho do plástico ingerido, que já era uma relação esperada. Afinal de contas, o organismo só vai conseguir ingerir você vai conseguir ingerir um plástico que seja de um tamanho apropriado para suas estruturas, qual a palavra? Suas estruturas digestivas. Então, o que eu achei interessante nessa figura é que a gente imagina que quanto maior o organismo, maior a amplitude de tamanho que ele vai conseguir ingerir. Então, a gente tem essa linha e tem essa faixa cinza aqui, que seria essa amplitude. E eu achei interessante que, mesmo os organismos grandes, como aqui ele colocou a figurinha tartaruga e baleias, eles não têm essa amplitude
muito maior, ou seja, eles não têm essa faixa de tamanho que eles normalmente são encontrados, de itens que normalmente são encontrados nesses organismos, quanto os menores, ou seja, eles teriam um limite inferior também para a ingestão desses plásticos. O que eu achei foi o que eu não esperava, né? Não sei se alguém já tinha pensado dessa forma, mas eu achei bem interessante esse resultado, mas isso também pode estar associado à falta de estudos com organismos maiores. Quanto maior a complexidade dos organismos, mais difícil é da gente encontrar análises, trabalhos publicados, né? Então, isso pode ser um reflexo dessa falta de resultados. E o último fator que eu coloquei aqui relacionado à ingestão seria a presença de atrativos na superfície dos plásticos. Como eu falei do processo de bioincrustação, se forma uma camada de biofilme, de organismos associados aos plásticos, que pode tornar os plásticos mais atrativos a alguns organismos. Existem trabalhos já com o zooplâncton, por exemplo, que demonstraram que os organismos preferiram ingerir partículas de plástico, de microplásticos, que continham organismos associados à sua superfície, do que os plásticos que não continham nenhuma bioincrustação na sua superfície. Então, essa presença de material na superfície também vai afetar na ingestão dos plásticos por organismos. Em relação aos fatores ambientais relacionados ao ambiente estuarino, a gente sabe que no estuário a gente tem esse fluxo bidirecional de água. Então, a gente tem a água doce dos rios saindo em direção aos oceanos e tem as águas dos oceanos mais salgadas entrando em direção aos rios. Sendo que nesse ambiente a gente tem flutuações sazonais, flutuações inerentes de cada região, em que podem haver situações em que existe um maior input de água dos rios em direção ao oceano. Então, imaginando que os plásticos estejam presentes nesse ambiente, a gente tem que eles podem quebrar essa fronteira que é definida pelo encontro das águas do rio e do oceano, e a gente pode ter, então, que os plásticos são jogados para o ambiente oceânico. Sendo que numa situação contrária, que também acontece, de acordo com a variabilidade temporal de cada estuário, a gente pode também ter situações de menor vazão dos rios e maior aporte do oceano em direção para dentro do estuário, né? Então, a gente teria que os plásticos que vêm dos rios ficariam aprisionados na parte interior do estuário, com concentrações maiores do que o que se esperaria na região oceânica adjacente. Além disso, existem diversos fatores que também vêm sendo estudados para definir o que vai definir a dinâmica de plásticos nesse ambiente, como o pH, temperatura, salinidade e presença e concentração de matéria orgânica, que esses fatores, por sua vez, também vão influenciar na degradação, também vão influenciar no processo de bioincrustação, portanto, vão alterar a dinâmica de plásticos nesse ambiente. Além disso, a presença de organismos de água doce quanto organismos de água salgada, também há esse encontro, então, cada organismo vai ter como posso falar? Vai ter uma probabilidade diferente de sofrer algum tipo de efeito relacionado à contaminação por plásticos. Além disso, estuários normalmente
são ambientes que contam com a presença de outros tipos de contaminantes, ainda mais em regiões altamente habitadas. Então, a gente tem também outros contaminantes junto com os plásticos, que também vão conseguir se associar a esses contaminantes e causar toda uma dinâmica diferenciada nesse ambiente. Então, já chegando no finalzinho, eu trouxe aqui essa pergunta que fica para todo mundo, mas eu já dou um spoiler que é uma pergunta que não tem resposta definida ainda pelos pesquisadores dessa área, que seria se os estuários atuam, portanto, como uma barreira para os resíduos plásticos, sendo que essa barreira não seria uma barreira fixa, seria uma barreira que variaria tanto espacialmente quanto temporalmente, de acordo com as flutuações de cada estuário, de cada região, causando então, que seria então definida por esse balanço entre todos esses fatores ambientais e relacionados aos plásticos que eu apresentei anteriormente. Então, aqui essa figura final seria um sumário de tudo, alguns processos que eu falei aqui durante a apresentação, que estão associados a esse ambiente estuarino e que são importantes para definir o destino dos plásticos nesse ambiente. Então, a gente tem a presença de micro e de macroplásticos e de outros contaminantes, como metais e contaminantes orgânicos, que podem se associar aos plásticos também. A gente tem toda a fauna e flora também presente no ambiente, que podem sofrer com os efeitos dessa contaminação. A gente tem os processos de deposição, de transporte, ingestão, de adsorção de contaminantes e de bioincrustação, além dos fatores abióticos, como pH, salinidade e outros fatores associados a esse ambiente estuarino. E aqui em vermelho, os compartimentos, né, que estão presentes no título da palestra: o ambiente planctônico, a coluna d'água, o ambiente bentônico e o compartimento biótico, né, dos organismos que também estão presentes nesse ambiente. E é isso, eu deixo aqui agora os meus contatos. Quem tiver alguma pergunta, alguma dúvida, alguma sugestão, tá aqui meu e-mail. A gente tem no nosso grupo também um Instagram e Facebook da nossa coleção didático-científica de lixo marinho. Então, nós mantemos uma coleção física de resíduos sólidos coletados em diversas partes do mundo, mas agora, em época de pandemia, nossa coleção física está meio parada, então a gente continua movimentando e levando informações para a população em geral através das redes sociais. E aqui também tem a página do nosso laboratório, onde a gente também está sempre postando atualizações do que a gente tem feito no laboratório, alguns assuntos interessantes a gente também posta. Então, no mais, fico aberta a perguntas. Muito obrigada pelo convite, Dani e Mildo. E é isso. Obrigada, Lara. A gente que agradece.